Agora a gente vai para mais uma eletiva com a professora Vanísia. Boa noite, Vanísia. Boa noite. A Vanísia e eu desenvolvemos uma eletiva esse ano chamado CCO na ONU e é com muito prazer que nós vamos apresentar para vocês nesse momento. Boa noite, meu nome é Vanísia, sou professora da sala de leitura. Participei esse ano da disciplina eletiva com a professora Emanuele, então foi uma experiência nova. Essa disciplina eletiva, CCO na ONU, ela é um projeto pedagógico, que desenvolve temas internacionais, é um modelo de simulação das Nações Unidas. Então, o que acontece ali? É uma eletiva voltada para os alunos do ensino médio, mas tivemos, Manu, a participação de um aluno do ensino fundamental, que tem interesse, bem lembrado. Os alunos, eles são transformados em delegados, então eles vão se transformar num ator. E nesse momento, eles vão formar um comitê. E nesse comitê, os delegados, eles vão defender interesses que a eles vão ser atribuídos. E vai se criar ali um palco de discussões. Então, eles vão debater todas as questões que estão em pauta naquele momento. A princípio, nós tínhamos feito um sorteio, na sala de aula. O primeiro tema escolhido foi a criação do Estado de Israel. Mas, em função da pandemia, da paralisação, nós tivemos que fazer uma reestruturação. Como estava em pauta, no momento, ficou o tema o combate mundial ao coronavírus, que era o assunto do momento, não tinha como a gente não falar desse assunto. Aí como que nós fizemos? Fizemos novamente um novo sorteio, redistribuímos os delegados, cada um com um país, e eles iam fazer suas pesquisas voltado em cima das medidas que cada país estava tomando em relação ao coronavírus. Então, o que esses delegados fazem nesses comitês? Ali eles debatem, compactuam, deliberam e criam consensos em comum para o tema em questão. E através desses debates em comitês, os alunos eles vão desenvolver valores de respeito às diferenças interculturais, estamos falando aí de vários países, várias etnias, vários valores culturais próprios de cada país, e também ele vai desenvolver ali o respeito à tolerância em relação ao outro e à cultura de cada país. E como que foi estruturado essa disciplina? Como que ela foi montada? Então, nós criamos o Classroom, ou o Google Class, conseguimos fazer com que alguns alunos, um número bom de alunos entrasse, formamos ali uma sala de aula, colocamos à disposição deles todos os conteúdos que iam além dos roteiros, a gente colocava para eles as atividades que teriam que ser desenvolvidas. E uma das atividades foi justamente um documento compartilhado. Então, ali, o aluno ele poderia entrar, editar a medida que seu país tinha tomado em relação ao coronavírus. E aí a gente tem alguns exemplos, de alguns alunos em amarelinho ali, são os alunos que editaram o relatório da resolução da Assembleia Geral da ONU. Em seguida, nós também colocamos no Classroom um mapa onde os alunos também poderiam editar no seu país as medidas no mundo pós-pandemia. O que eles iriam fazer com o índice baixo do coronavírus naquele período, quais seriam as novas medidas. Então, essa foi toda a estrutura, a organização da eletiva. O que eu pude observar no começo, na sala de aula, lá no início da eletiva? Uma participação, uma adesão muito boa dos alunos. Eu percebi assim que alguns já tinham participado e queriam novamente participar. Eles chegaram a comentar que tinham participado no ano anterior. Eu percebi um interesse muito grande dos alunos. E realmente é uma disciplina assim, voltada mesmo para assuntos, pauta em assuntos do momento. Além de toda a pesquisa que o aluno faz, a nossa eletiva ela tem o propósito de desenvolver algumas habilidades, que faz parte do currículo, como a pesquisa, a leitura, a produção escrita, desenvolver também o pensamento crítico, porque ele está atuando, ele está debatendo, ele está gerando opiniões, ele está entrando em confronto, e a gente procurou assim, estimular aquela desenvoltura toda do aluno frente a um determinado problema. A gente vai para um vídeo que o aluno Bruno desenvolveu, O Bruno ele era o nosso delegado
do México, um dos vídeos, né, que foram criados para nossa eletiva, né, nesse mundo de pandemia nós precisamos nos adaptar, e aí tivemos alguns discursos enviados por vídeo, e é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Ele é curtinho. Primeiramente, boa tarde a todos os delegados, muito satisfeito em estar aqui conversando com vocês em relação ao 75º aniversário da ONU. E eu vou falar um pouquinho sobre a história do México, algumas transformações que teve, porque sabemos que o México é um país de muita tradição e muitas culturas. E ao longo do tempo foi um país que lutou muito por sua liberdade e justiça. Então, a primeira transformação que eu venho falar aqui, rapidinho, foi a independência. Só veio depois de 300 anos sendo colônia. Para nós mexicanos isso é um feito enorme. A segunda transformação foi uma das mais importantes, aconteceu em meados do século XIX. Foi significativo pois o México teve um dos melhores presidentes, que foi um indígena zapoteca, chamado Benedito Juárez Garcia, ou conhecido como Digno das Américas. E o terceiro e último transformação foi a Revolução Mexicana de 1910, onde as pessoas lutaram pela democracia depois de sofrerem uma ditadura imposta há 34 anos atrás. Em relação à pandemia, sabemos que é um momento difícil, mas que não podemos parar de lutar. Estamos tentando melhorar a vida dos mexicanos a cada dia mais. Assinamos há pouco tempo um acordo com os Estados Unidos e com o Canadá, e que já entrou em vigor, com investimentos no país, empresas se instalando e criação de empregos para o bem-estar dos mexicanos. Como presidente do México, sabemos que é um momento difícil, só que não podemos parar de lutar. E eu, como crente, acredito na fé que nosso mundo irá melhorar. E com isso, mando um abraço da capital do México. Então, essa foi a fala do nosso delegado mexicano, delegado Bruno. E agora, nessa noite, nós temos aqui um outro delegado, o delegado Wesley, que nessa eletiva, esse ano, representou a delegação da Itália. Então, Wesley, a gente queria ouvir de você o que foi participar da eletiva, como que ela pôde contribuir de alguma forma para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu projeto de vida. Claro. Primeiramente, boa noite para todos presentes aqui nessa live maravilhosa e a todos os que nos assistem no Facebook. Eu estava acompanhando antes de entrar e a qualidade está ótima. Parabéns para os envolvidos. Mas vamos começar, né? Essa disciplina eletiva já é de longa data, com muitas edições, com muitas pautas que foram discutidas e ainda serão. Sentar em uma mesa para conversar assuntos, sempre conversamos assuntos importantes, que estão acontecendo ou que já aconteceram, mas sempre importantes. Sentar em uma mesa para conversar vestindo vestimentas sociais, com um caderninho na mão, é um sinônimo que você não participa daquilo que do problema que você discute. Nós que somos, assim, a representação da ONU, discutimos problemas sérios, como terrorismo, narcotráfico, e uma série de outros temas. Então, estar sentado em uma escola debatendo sobre esses assuntos significa que provavelmente você não vive esses problemas. Nesse ponto, somos abençoados, realmente. Mas esse ano foi diferente. Esse ano, estávamos discutindo a pandemia do Covid-19, que aconteceu conosco, com todo mundo. Então, foi algo realmente surpreendente. Estávamos vivendo na pele. E eu, como todos nós, somos delegados, representantes de nações. Eu fui da Itália, mas tivemos da China, dos Estados Unidos, e cada um teve que procurar informações locais. Então você imagina agora o cenário. Nós temos algo que está acontecendo agora, conosco, e temos uma quantidade de informações e fontes gigantescas, enormes. Então, essa disciplina foi especial esse ano, mesmo com todas as distâncias. Foi especial por causa que é o seguinte, a gente que está no terceiro ano do ensino médio, tivemos muito isso. Não, pera, calma, vamos analisar com calma, é hora de pensar como adulto. Você está saindo do terceiro ano do ensino médio para entrar no mercado de trabalho. É hora de pensar como adulto. E foi isso que aconteceu quando a gente ia redigir os textos, fazer os vídeos. Não. Pera aí, quem são os envolvidos? Por que está acontecendo? Por que aconteceu? Qual foi o motivo disso? E se não tivesse acontecido dessa maneira, como teria acontecido? Quais eram as maneiras possíveis? Quais são as fontes confiáveis? Será que só o português basta? Eu, representante da Itália,
tive que pesquisar em inglês e italiano. Então você tem que começar a perceber que é o seguinte, você precisa agora melhorar sua metodologia. Qual é a sua metodologia? Você tem uma metodologia? Como que você procura a informação mais próxima da realidade? Ainda mais a gente que pegou países distantes. Uma coisa é falar sobre o Brasil, estamos vivendo. Mas, por exemplo, e quem pegou a China? Que teve que, por exemplo, pesquisar coisas em mandarim, teve que usar tradutores. Então, a gente percebe que foi realmente desafio, um desafio que levaremos para a vida adulta. Porque quando a gente senta para jantar, enquanto assiste um jornal, às vezes a gente assiste uma matéria e só para por ali. Aquilo nos irrita, mas só paramos por ali, não procuramos. Às vezes a gente só lê a manchete, a gente não procura quem redigiu, como que redigiu, qual é a formação acadêmica atrás daquela reportagem. Então, são coisas que a gente vai levar para a vida toda. E é bom sempre estar treinando isso. Eu, recentemente, ando relendo um livro, A Sociedade Pós-Capitalista, do Peter Drucker. Esse livro foi escrito na década de 90. E ele relata, ele faz praticamente uma predição, que a gente está passando por uma transição. Todos os períodos, assim, tem uma transição e tem um momento que se marca. Por exemplo, nós temos a passagem para o capitalismo, na Revolução Industrial. E agora ele relata que estamos passando por uma transformação. E a gente vê isso aqui, agora. No capitalismo, a gente tem o foco no capital. E na sociedade pós-capitalista, nós temos o conhecimento. Conhecimento é a verdadeira fonte de tudo. O que vai ser mais valorizado hoje e amanhã. Então é muito bom saber pensar, usar a razão, usar a cuca, vamos dizer assim. E foi muito bom, foi muito interessante resumir aquela quantidade colossal de material encontrado sobre a pandemia, que às vezes você nem dá bola. Então eu posso resumir que, foi bastante legal. Obrigada, Wesley. Opa. Sempre um prazer poder te ouvir. Então agora a gente agradece a presença do Wesley, a presença da professora Vanísia, e vamos conhecer mais uma eletiva